férias às vezes causam muitas dúvidas, por isso a gente vai conversar com a doutora Marisa Marchiori, advogada, e ela vai resolver tudo isso pra gente, né, doutora? Tudo bem? Com certeza, uma boa tarde. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Para começar, doutora, quem tem direito a tirar férias dentro de uma empresa? Então, nós temos aí o período aquisitivo, que é o período de 12 meses trabalhados, e aí na sequência o período concessivo de 12 meses, no qual o funcionário nesses 12 meses é que deve usufruir das férias, que é o período concessivo. Certo. Então, primeiro nós temos o período aquisitivo de 12 meses trabalhados, para ingressarmos aí no período concessivo das férias. Entendi. Então quer dizer que uma pessoa precisa ficar um ano ali na empresa trabalhando para conseguir tirar essas férias. Não necessariamente. Pode haver as férias proporcionais, depende da situação da ruptura do término do contrato de trabalho durante esses primeiros 12 meses. No período aquisitivo desses 12 meses, o que ocorre? Ele terá o direito aos 30 dias no período concessivo. Se usufruídas antes desse período de um ano, a elas são proporcionais conforme o tempo que ele trabalhou. Entendi. Então, no caso, dependendo de algum caso, a pessoa até pode tirar as férias antes de um ano? Sim, ela até pode. Aí inicia um novo período aquisitivo, quer dizer, não é vantajoso para a empresa iniciar essas férias antes desse período de 12 meses trabalhados, ou seja, usufruindo desses outros 12 do período concessivo. Entendi. Uma pessoa, doutora, que está numa empresa, mas ela não é registrada CLT na carteira, ela tem um contrato, ela é uma pessoa jurídica, ela emite nota, ela também tem direito a tirar férias? Ou só quem está na carteira? Perfeito. Se ela é uma pessoa jurídica, no caso, ele é um prestador de serviço. Isso. Aí já é uma conotação sem vínculo de emprego. Então, em regra, não. Não, então ela não tiraria essas férias. Isso. Tá, entendi. Então, isso é negociável, doutora? A hora que você está entrando numa empresa, pode-se negociar as férias antes de ser registrado, no caso, antes de se firmar o acordo? Então, Mira, a concessão das férias é uma faculdade da empresa. É a empresa que define o melhor período que o empregado pode tirar as férias. É lógico que tudo é uma questão de conversar, porém é da empresa o direito de estabelecer qual o período que vai haver essa concessão de férias. Entende? Agora você entrou num outro problema. Então quer dizer que é acordos, como você falou, mas o funcionário é questão de conversar, mas não é um direito do empregado. Ah, então ele não pode, por exemplo, falar, não, eu quero tirar as férias em junho junto com as crianças, em dezembro porque é Natal e Ano Novo. Ele pode solicitar esse para a empresa, mas a empresa não é obrigada a aceitar. Perfeitamente. Aí entra o bom senso, a questão de conversar, de falar, olha, lógico, tem o período de férias das minhas crianças. Tudo é uma questão de se conversar para que haja harmonia, lembrando que é direito da empresa estabelecer esse período, que melhor lhe convém. E as férias vencidas, doutora? Como funciona isso? Fiquei um ano na empresa, tem que tirar férias até o mês que vem. Aí eu posso ficar mais um ano para tirar essas férias e acumular 2 férias? Ou eu sou obrigada a tirar? As férias, quando elas não são concedidas dentro desses outros 12 meses seguintes aos 12 primeiros trabalhados, que a gente chama de período concessivo, se ela não for usufruída nesse período, ela deve ser paga em dobro. Opa! E, inclusive, isso também pode gerar o fato de não haver até mesmo esse pagamento em dobro, se o empregador não respeitar esse pagamento em dobro, inclusive pode ser passível aí de uma fiscalização. Isso não é acordado? Não, isso não é acordado. Vendido, mas essa segunda, não? Não, veja bem. Você me paga em dobro e eu não tiro as férias? Não. É justamente isso que você falou no início. Se não usufruídas, está para vencer. Se passar esse período concessivo, elas têm que obrigatoriamente ser pagas em dobro. Entendi. Vamos ver, que até perdi aqui. Nossa, muita coisa. Aqui. Bom dia, Mira. E quem tem 2 férias vencidas, a firma é obrigada a pagar uma a mais? É mais ou menos aquilo que você respondeu, né? O Jonathan de Monte Castelo. Um beijo, Jonathan. Obrigada. É isso mesmo, tem que pagar. Sim, tem que pagar em dobro.
Licença maternidade, ela perguntou também. Boa tarde, uma dúvida. Estou de licença maternidade desde janeiro, tenho férias a vencer em maio. Ainda estarei de licença maternidade. Quero saber se a empresa é obrigada a me dar estas férias após o término da minha licença, ou seja, para que eu fique 5 meses com o meu bebê. É a Camila de Birigui. Camila, um beijo para você e para o seu bebezinho. Veja bem, Camila, a questão da concessão das férias é uma prerrogativa da empresa. É lógico que aí entra também o bom senso. Você já tem férias vencidas, então, em regra, você usufruiria desse período subsequente, até mesmo para poder ficar com seu bebê, época de amamentação e tudo mais. Mas não é uma regra. Levando-se em consideração que as suas férias estão vencidas em maio, acredito que aí sim você conseguiria sim emendar esse período para usufruir esse período maior aí com seu bebê. E doutora, pode-se dividir a férias em 2 partes ou tirar menos do que 30 dias? Sim, com a nova reforma trabalhista é possível parcelar as férias em 3 períodos. Um que não pode ser menor de 14 dias seguidos e os outros 2 que não podem também ser menores do que 5 dias corridos. Então, nós temos agora, com a atual reforma trabalhista, que entrou em vigor a partir de novembro de 2017, essa prerrogativa para o funcionário. Porém, é uma questão que deve ser autorizada pelo funcionário. Que era uma coisa que na prática acabava muito acontecendo. Eu vou ter um casamento, eu vou ter uma outra situação, posso tirar tantos dias de férias, posso acabar parcelando. Então, a legislação agora ela veio justamente regulamentar essa questão. Porém, lembrando que deve haver a autorização do empregado nesse sentido. Certo. Para já fazer essa programação desses períodos. Isso aí. Quem escolhe também é a empresa? Sim, mas precisa da autorização do empregado, esse parcelamento em até 3 vezes. Se ele não quiser, vão ser os 30 dias. Lembrando que 1/3 das férias é prerrogativa do empregado vender para a empresa. Certo. E temos aquela questão... Como que funciona isso? Vamos falar de salário agora, né? Perfeito. Quando que o funcionário recebe esse salário das férias? Ele é adiantado. Isso. Em regra, ele recebe até 2 dias antes de começar a usufruir essas férias. Então, eu vou sair de férias dia 20 do mês que vem, dia 18, cai esse salário, é isso? Cai as férias e aí o que você combinou. Se você vai vender esse 1/3, que é o abono pecuniário que a gente chama, ou não. Né? Não existe, até vi uma perguntinha que eu estava de olho aqui no seu celular que ele estava passando, então eu vi algumas perguntas. Se eu posso vender totalmente as férias? Não, não pode. Você pode vender em até 1/3, que é o abono pecuniário. Muito bem. Vamos ver mais perguntinhas. Olá, boa tarde, eu sou de Araçatuba. E o que fazer quando a empresa não dá a rescisão e nem faz o acerto? Ela dispensou os funcionários pelo WhatsApp e não deu, nem fez a revisão de ninguém, nem fez o acerto. O que fazer? Bom, nesse caso, acho que é contratar um advogado, né? Não é uma reclamação trabalhista para poder pleitear aí todos esses direitos. Infelizmente, devido a grave crise econômica, muitas empresas até não por querer, mas infelizmente se viram aí com as portas fechadas, sendo impedidas de conseguir pagar aí os funcionários. Mas existem empresas que estão aí no mercado. Essa parte de documentação, ela tem que estar muito bem organizada, é aí que caminha a área de recursos humanos, a área aqui da Juliana, junto com o jurídico, para que possa aí haver um preventivo, no caso na área trabalhista, para se evitar problemas futuros. Quando está chegando na época das férias, então esse empregado pode sempre falar na empresa, conversar, entrar num acordo e negociar tantos dias quando ele vai tirar essas férias. Isso pode ser conversado. Então, pode ser conversado, sim. Isso fica muito claro, gente. Quanto até ao pagamento, a venda de 1/3 e tudo mais. A venda de 1/3 é uma prerrogativa do empregado. Certo. Ele pode vender, sim. Não é uma prerrogativa da empresa. Então, essa questão, Mira, é o que nós frisamos. É toda essa parte de negociação que a Juliana também falou muito bem, no sentido de haver uma conversação, um acordo de qual período que é melhor. É lógico que para um pai, para uma mãe, é melhor ele conciliar aquelas férias com as férias do filho. Isso é muito importante. E lembrando que o estudante... da empresa também, perfeito. Lembrando que o estudante,
ele obrigatoriamente, ele tira as férias dele conciliadas com as férias escolares. Né? Então isso também é muito importante para se ver. Mas tudo é uma questão de bom senso e de conversa. Meninas, obrigada pelo bate-papo, valeu. Doutora, obrigada por ter vindo, foi ótimo, obrigada. Viu?